Eu investi mais de 11 mil reais para começar minha carteira de investimentos e nesse vídeo eu vou compartilhar com você o início da minha jornada em rumo a 1 milhão de reais investidos. Eu vou falar um pouco sobre os meus objetivos, sobre quais ativos que eu escolhi, ações, fundos imobiliários, etc. E também o porquê que eu escolhi eles. Eu me chamo Otávio, seja bem-vindo ao canal e eu já peço desculpas pela minha voz que está um pouco anasalada, porque essa semana eu peguei um resfriado e ainda não me recuperei completamente. E como eu disse, eu vou documentar toda a minha jornada em busca desse 1 milhão de reais investidos. E eu venho estudando muito sobre o assunto, sobre investimentos ao longo dos últimos meses, inclusive já tinha um dinheiro guardado pronto para investir, mas é claro, antes eu queria entender mais sobre investimentos, saber aonde que eu vou estar colocando meu dinheiro, quais que são os riscos, para escolher os melhores ativos de acordo com os meus objetivos. E agora que eu já me sinto mais confortável para investir, já entendo sobre o assunto, eu separei ali um dinheiro então para dar início, fazer esse primeiro aporte aí de R$ 11.413,97 e vou compartilhar com você. Então já aproveita para se inscrever no canal, caso você queira acompanhar toda essa jornada aí ao longo de anos. E eu acho que vai ser bem legal porque nós vamos aprender juntos. Eu, obviamente, não sou nenhum expert em investimentos, ainda tenho muito que aprender, não tenho dúvidas de que eu vou aprender bastante ao longo dos meses, investindo, né, principalmente na prática, só que eu vou compartilhando meu conhecimento com vocês e vocês comigo através dos comentários. Então, sinta-se à vontade em deixar sua opinião, suas considerações, comentar no que você investe, enfim, né? A gente sabe que não existe uma regra exata de qual que é o melhor ativo, quais que são os melhores investimentos. Isso vai muito de acordo de cada um. Mas sempre bom trocar aquela ideia, né? Então, fica à vontade de comentar. Então, passando aqui para a tela do Investidor 10, já tem algumas observações para fazer, sendo que a primeira é, poxa, R$ 32.356, não eram 11.403 investidos? E sim, porém, aqui, essa primeira observação que eu tenho a fazer é que eu já tinha um dinheiro em alguns investimentos antigos que, na verdade, eram caixinhas do Nubank, que eu colocava lá sem saber muito sobre investimentos, né? Fui acumulando um dinheiro ali, eu vou explicar melhor sobre isso quando eu falar aqui da parte da renda fixa, né? Dos meus investimentos em renda fixa. Só que nesse caso aqui, então, já tinha ali aproximadamente R$ 20.830, certo? Que eu quis manter aonde eles estão, então eu já lancei aqui no Investidor 10, porque faz parte do meu patrimônio. Só que o que eu vou de fato dar início à minha carteira de investimento são apenas R$ 11.403,97. Apenas não, né? Porque, poxa, é um valor legal aí, como eu falei, eu já tinha guardado, estava esperando entender mais do assunto para agora começar a colocar a mão na massa, certo? E a segunda observação que eu tenho para fazer aqui é que eu ainda estou montando a minha carteira de ativos. Ou seja, nesse vídeo, nesse primeiro aporte, eu escolhi algumas ações, alguns fundos imobiliários, só que eu ainda vou expandir ainda mais, ter mais ativos diferentes para diversificar e também investir em criptomoedas, em moedas estrangeiras, né, no dólar, empresas lá do exterior, enfim, ETFs internacionais, só que isso aí eu vou fazer ao longo dos vídeos, ao longo dos próximos aportes, e assim a gente vai diversificando e depois de eu ter uma carteira bem diversificada, eu vou conseguir balancear melhor ali de acordo com os meus objetivos, ok? Ainda alguns princípios muito importantes que assim foi a primeira coisa que eu aprendi, que eu entendi como essencial para quem quer investir. Se você está começando ou está planejando começar a investir, é interessante que você saiba disso. Interessante não, na verdade é fundamental. Primeira coisa, eu já comentei, nada é lei, ou seja, não existe um ativo que é o melhor de todos, que todo mundo tem que investir. Não existe a melhor ação, o melhor fundo imobiliário, o melhor ETF. Não, isso aí vai muito de acordo com os seus objetivos, com o que você está planejando e com a sua maneira de investir. Se você é um investidor que gosta de arriscar mais, né, gosta de ter um pouco mais de lucro, mas com um risco maior, ou se você é mais moderado, de repente mais conservador, enfim, tudo vai mudar, certo? Então eu digo isso porque aqui no canal o que eu vou te mostrar aqui é o que eu fiz, não estou falando para você que é a melhor opção para você fazer, né? O interessante é que você não veja um youtuber, alguém falando e copie, e sim entenda como que você pode analisar aquele ativo para ver se ele vai ser bom para você ou não. A segunda coisa também extremamente importante é justamente diversificar para crescer com segurança. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Como já diz aquele ditado antigo. Porque, por exemplo, se você tem 5 ações e você ouviu um youtuber, alguém falar que
o setor de energia elétrica é muito bom, está sempre crescendo. E aí dessas 5 ações, 4 são do setor de energia elétrica. Aí se por acaso acontece alguma coisa, muda uma lei, enfim, algo que vai prejudicar esse setor, a sua carteira vai sofrer bastante, porque uma grande parte dela está ali em energia elétrica. Então é por isso que é muito importante você diversificar bastante, porque quando alguma coisa não está indo muito bem, aí as outras vão estar sustentando e crescendo cada vez mais. E por último, mas não menos importante, é que você tenha uma reserva de emergência antes de começar a investir, porque como o nome já diz, é uma reserva para caso ocorra algum imprevisto, por exemplo, você perdeu o emprego, dá um problema no carro, alguma coisa na casa, né? Aquele gasto que você não estava prevendo, que infelizmente pode acontecer. Então, para montar uma reserva de emergência, interessante é que você veja ali quais que são os seus custos essenciais do mês e tem ali pelo menos o valor para uns 3 a 6 meses, né, para caso você precise utilizar aí, certo? Eu posso fazer um vídeo falando mais sobre reserva de emergência, porque isso aqui é uma coisa que eu já tenho há muitos anos. Por mais que eu não investisse, eu sempre tive o cuidado de ter essa reserva para caso acontecesse alguma coisa ruim, um imprevisto, eu estaria seguro. Então, quanto a isso, eu entendo bastante, né? Sempre fui precavido. E a última observação é que esse dinheiro que vocês estão vendo aqui, esses 32 mil reais, eles não é todo o meu dinheiro, né? Eu não vou lançar aqui todo o meu dinheiro, porque como eu falei, eu tenho uma reserva de emergência, não vai entrar aqui no meu patrimônio total, que é onde eu vou ficar colocando aqui os meus ativos, né, ao longo dos vídeos, aí você vai ver que vai crescer cada vez mais, mas aqui não está a minha reserva de emergência e algum outro dinheiro que eu tenho, que eu deixo em caixinhas do Nubank mesmo para objetivos de curto e médio prazo, bem pontuais, como por exemplo, quero comprar algum móvel para minha casa, quero fazer alguma viagem, que aí todo mês eu vou colocando um pouquinho de dinheiro nessas caixinhas até eu chegar no valor que eu preciso para concluir esse meu objetivo, né? Quero viajar no que vem, então já vou guardando dinheiro para quando chegar no que vem eu já ter o dinheiro para a viagem. Eu sempre fui muito cuidadoso nisso. Só que agora chegou a hora de crescer o patrimônio, né? E para isso o melhor jeito é investindo. Então, vamos dar uma olhada aqui na minha carteira de investimento. E aqui, se você entende um pouquinho, você já vai ver que isso aqui está um pouco errado, porque, poxa, tem muita renda fixa aqui, e com renda fixa a gente pode incluir o Tesouro Direto também, né? Que o investidor 10 ele separa, mas eu vou colocar meio que tudo no mesmo bolo, mas é porque, como eu falei, eu já tinha a maior parte disso aqui, né, praticamente ali 2/3, eu já tinha em renda fixa. Então, para esse vídeo, a gente vai desconsiderar 20 mil reais 831 com 21, que já tinha aqui, que eu vou te explicar de onde é que veio, né? Mas o que eu investi mesmo, de fato, foi um pouquinho em renda fixa, Tesouro Direto, e aí ações e fundos imobiliários. Então, como que eu fiz o investimento desses R$ 11.403,97? Esse primeiro aporte eu resolvi dividir entre 30% renda fixa, Tesouro Direto, 40% fundo imobiliário e 30% ações. Mais ou menos, né? Porque não vai fechar o valor exato aqui por conta do preço das cotas não ser exato. Então, às vezes era um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas é mais ou menos 30, 40, 30. E eu sei que para ter um melhor crescimento, o ideal é eu ter mais porcentagem em ações e não em fundos imobiliários. Aqui eu optei por, como meu primeiro aporte, colocar um pouquinho a mais em fundo imobiliário, porque ações é um pouco mais volátil, né? E assim a gente vai se acostumando, porque a questão de você investir também vai um pouco do psicológico, né? De você ver ali que as ações elas vão cair, né? Os ativos vão oscilar e você tem que se acalmar, não é porque caiu um pouco você vai tirar o seu dinheiro e ficar com medo. Então eu resolvi fazer assim, mas como eu falei, minha carteira ainda vai crescer, vão ter outros tipos de ativos aqui, então essa porcentagem vai se balancear ao longo do tempo, beleza? Começando por renda fixa, então lembrando, né, isso aí se inclui junto ao Tesouro Direto, mas antes de mais nada eu quero te falar um pouco sobre o que eu já tinha investido aqui, né, esses 20 mil reais, 800 e pouco. Primeiramente você vai ver aqui, ó, CBD Nubank Turbo. O que é isso? Quando você é um cliente ultravioleta do Nubank, que é o equivalente ao Platinum, você vai ter acesso a essa caixinha Turbo, que vai render 120% do CDI, o que é muito bom, porém tem um limite de 10 mil reais. Você coloca 10 mil reais lá no máximo. E foi o que eu fiz, já faz acho que um ano por aí, já vem rendendo e agora está aqui com mais de 11.200 reais. Eu vou manter lá, porque, poxa, 120% do CDI tá bom para mim,
E então eu resolvi já lançar aqui porque é meu patrimônio. Além disso, tem uma caixinha do Nubank que está aqui como aposentadoria, que antes de eu estudar sobre investimentos era lá que eu colocava o meu dinheiro. E aqui você vai ver que está pós-fixado 104% CDI, porque eu colocava com uma liquidez de 2 anos. Ou seja, eu só vou poder tirar o dinheiro que eu coloquei aqui daqui a 2 anos. Né? Nesse caso aqui, eu estou meio que emprestando esse dinheiro para o banco e depois eu vou pegar ele com os rendimentos. Só que como eu não vou conseguir sacar ele agora, eu vou deixar ele aqui, eu já coloquei ele aqui nos meus ativos do Investidor 10. Quando passar esse período aí de 2 anos, eu conseguir tirar esse dinheiro, aí eu realoco e vejo o que vai ser melhor para mim, né? Então aqui, só somando isso aqui, eu já tinha ali mais de, deixa eu ver, mais de 20 mil reais, eu ia falar 30 mil, né? Mas não, agora sim que eu tenho mais de 30 mil investidos. E bom, além disso, tem aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA mais 2032, que foi aonde eu coloquei aqui 2.366. Na verdade, não. Na verdade, eu coloquei 2.375,52, que é o equivalente a 70% mais ou menos ali do total que eu investi em renda fixa nesse primeiro aporte para começar de vez minha carteira, certo? E aqui eu optei pelo Tesouro IPCA mais para 2032 para garantir um crescimento real ao longo prazo. Ele vai ter essas oscilações, então por isso que lá vai mostrar um pouquinho menos, deu uma queda, né? Mas dessa maneira eu vou conseguir acompanhar a inflação, ou seja, enquanto os juros estão altos, eu já aproveitei para travar uma taxa boa, né? Dessa maneira aí o Tesouro IPCA+ vai me garantir um rendimento acima da inflação. Isso aqui é bom, né? Porque eu gosto muito de previsibilidade e segurança, que é justamente o que ele vai me trazer. Só que além disso, tem aqui uma reserva de oportunidades, R$ 1.025,78. Aqui no Investidor 10, ele vai estar aqui em renda fixa. Eu coloquei numa caixinha do Nubank mesmo, porque ali eu vou ter uma liquidez imediata, dessa vez não está travado ali para eu conseguir sacar daqui a alguns anos, não. Eu consigo sacar a qualquer momento, só que ele vai render aqui 100% CDI. Já até rendeu alguma coisinha ali, acho que R$ 1, sei lá. Mas assim, a questão é que eu não estou pensando em render nessa parte aqui do investimento. Estou pensando em deixar o dinheiro pronto como uma reserva de oportunidade para caso apareça algo bom, por exemplo, uma ação que está muito embaixo, é uma hora importante de eu comprar esse ativo, aí eu vou tirar da reserva de oportunidade e realocar ele ali, certo? Uma observação, renda fixa eu estou utilizando no Nubank, como você pode ver, né? Inclusive ali o Tesouro Direto eu apliquei pelo Nubank, certo? Utilizando a plataforma deles, mas os fundos imobiliários e as ações eu utilizei o Banco Inter. Eu optei por essa parte da renda variável fazer lá pelo Inter, porque eu vi que lá tem mais produtos, como uma corretora melhor do que o Nubank, certo? Vai ter mais opções para futuramente, quando eu quiser investir em algumas outras coisas, eu já vou estar mais tranquilo em relação a isso. Mas beleza, vamos para ações aqui, para você ver as 4 ações que eu investi. Pode ver aqui no gráfico que está meio parelho, mais ou menos 25% cada uma delas, né? Eu não consegui fazer exato porque muda ali o valor de cada uma das frações. E aqui você já consegue ter uma visão geral de tudo que eu investi, né? Eu separei aí 3.428,85 entre 4 ações. Tem o nome delas aqui, o setor, quanto eu investi e quantas frações eu consegui comprar com esses valores, certo? E aqui você vai ver já que eu falei antes, né, que é muito bom você diversificar. Eu estou buscando montar uma carteira diversificada, por isso que tem setores diferentes. Ah, mas tem 2 financeiro, Itaú e BB Seguridade. Sim, mas aqui eles trabalham de maneiras diferentes, né? A renda de um, que é um banco, vem de um jeito, a renda de outro é seguros, vem de outro jeito. Então, como eu falei, 4 ações nesse primeiro aporte, mas essa carteira vai crescer em número de ativos, né, de diferentes ações ao longo dos aportes. Então, essas são as primeiras, mas vai entrar mais com toda certeza. Vamos falar aqui primeiro do Itaú. Deixa eu descer aqui para vocês verem. Olha que legal, inclusive, né? Já me rendeu um pouquinho, acho que faz mais ou menos uma semana ali de que eu fiz esse aporte e já tive uma rentabilidade aqui no geral de 3,76%. Então já lucrei um pouquinho aqui do que eu investi. Só que claro, né, a gente não quer ver aqui o lucro, porque depois pode cair, enfim, podem oscilar. Só que o Itaú, ele é um dos maiores bancos do Brasil, né? Então ele tem um lucro muito consistente, é a base bancária lucrativa e previsível aqui nas minhas ações. Assim, ele não tende a explodir, né, ter um super boom ali, mas é um crescimento mais moderado aí que a gente consegue observar ao longo dos anos, porém está crescendo, né? Ou seja,
para mim isso aqui é muito bom, porque é um pilar sólido, né? Tem um histórico de remuneração frequente, que também é muito bom. Então resolvi começar investindo aqui com o Itaú. Já o BB Seguridade, esse aqui, eu vou colocar aqui até 5 anos para você ver que está tendo um crescimento muito legal, e ele traz um modelo mais eficiente, né, e forte em dividendos. Ou seja, mesmo sendo do setor financeiro, assim como o Itaú, BB Seguridade não é um banco de crédito, né, tradicional. Aqui, o BB Seguridade é uma holding de seguros, de previdência, capitalização. Então, a maneira como eles ganham dinheiro é diferente do Itaú, certo? E cresceu muito em 2025, distribui uma fatia alta do que ganha. Então, para mim, é uma ação de renda forte aqui na minha carteira. Aí a gente também tem a Taesa. Olha só, aqui é uma empresa no setor de utilidade pública, né? Mais especificamente energia, só que eles não vendem energia, e sim transportam ela, né? Transmitem ela. E a receita da Taesa é muito legal porque vende contratos de longo prazo, né? Contratos bem extensos. Então, assim, não vai ser de vender mais ou menos energia para o consumidor final. Então isso aí dá mais previsibilidade pra gente, né? Então para mim é muito bom. Teve um lucro líquido de mais de R$ 1 bilhão em 2025, né? Eles têm ainda uma política de distribuição mínima de 75% do lucro líquido regulatório, né? Então assim, é muito bom, cara. Também não vai ser um foguete aí de valorização, mas ela vai estabilizar minha carteira e distribuir bons dividendos. Só que aí a gente vai ter aqui a VEG, né, que basicamente aqui sim é a minha peça do crescimento aqui na minha carteira, né, porque ela é uma empresa industrial global, né, atua no mundo todo, e eles reinvestem bastante neles mesmo, buscando sempre essa expansão. Então aqui, por exemplo, a gente não vai esperar muito dos dividendos. Se pegar a BB Seguridade, Taesa, você vai ver que a VEG ela é diferente, né? Porque nesse caso ela não vai entrar na minha carteira para me pagar muito agora, e sim para crescer o patrimônio ao longo dos anos, entendeu? Então, dessa maneira eu coloco ela aqui na minha carteira esperando a valorização da companhia e não dividendos imediatos. Você pode ver que ó, o dividend yield deles aqui 4,13%, mas assim eu confio que é uma empresa que vai crescer bastante nos próximos anos. E é interessante falar para vocês que no momento eu não investi em nenhuma empresa de commodities como Petrobras ou Vale, porque eu não quis ficar exposto a ciclos de geopolítica, preço internacional nesse momento. No caso, são ações assim que, como elas são baseadas em commodities, elas vão ter muitos ciclos, né? Sobe, desce. E aqui o petróleo, como vocês devem saber, a commodity está muito em alta. Olha o boom que teve aqui no início de março, né, por conta da guerra. Foi fechado o Estreito de Hormuz, por onde passa uma boa parte do petróleo do mundo, então por conta disso essa commodity valorizou muito, né, inclusive as ações ali da Petrobras e tudo mais. Então por isso eu optei por não investir, né, porque está muito em alta. Eu acho que quando as guerras terminarem, né, quando tudo isso diminuir, obviamente o preço do petróleo como commodity vai descer também. Nesse caso aqui você pode ver até quando eu investi, comecei a investir, foi mais ou menos por aqui, se eu não me engano, que eu estava escolhendo as minhas ações, e nesse caso eu pensei, puxa, eu vou deixar para depois, para investir na Petrobras, em alguma empresa de petróleo, porque está muito em alta. Aí o Trump fez aquele pronunciamento lá, falando num possível cessar-fogo, né, enfim, que eles querem retirar os exércitos dos Estados Unidos lá do Irã, e só essa especulação aí de que pode acabar toda essa guerra já teve uma boa queda, só que aí começou a subir de novo, né? Então eu vou esperar um pouco, mas com certeza vou investir em uma empresa de petróleo mais para frente. E por fim, fundos imobiliários, deixa eu puxar aqui no Investidor 10, eu escolhi 4 fundos imobiliários no momento, não está totalmente balanceado aqui, mas é o que eu falei, né? Conforme a carteira for crescendo, eu vou balancear melhor de acordo, né, com os meus objetivos, mas enfim, também não precisa ficar exatamente igual, né? É muito difícil de manter assim. E aqui vocês já conseguem ver os 4 fundos imobiliários que eu tenho, aqui estão eles. Você vai ver que eu separei eles, né? Eu tive aqui R$ 4.573,82 para investir entre esses 4, e aqui vocês vão ver o nome deles, né, do que são esses fundos imobiliários, quanto que eu investi e o número de cotas. Sendo que o HGLG 11 e o VISC 11 são o que a gente chama de base 100, ou seja, são fundos cujas cotas
vão custar ali 100, cento e poucos reais, né? Então por isso deu menos cotas, mas não importa, né? O que importa é o valor investido. E também a gente tem aqui o GARI 11 e o MXRF 11, que são fundos base 10, cujas cotas vão ficar ali em torno de 10 reais mais ou menos. Então por conta disso consegui comprar muito mais cotas. Mas é o que eu falei, isso não importa, importa é o valor investido. Então são 4 fundos, sendo que 3 são fundos de tijolos e 1 de papel. Vamos falar primeiramente sobre o HGLG11. Esse aqui é um fundo de galpões logísticos de alto padrão, né? Ele tem contratos longos e grandes empresas como seus inquilinos. Ele tem também um baixo histórico de vacância, ou seja, de imóveis desocupados, o que é muito bom. E aqui a gente pode esperar boa previsibilidade, boa estabilidade, né? É um fundo muito firmeza, vamos dizer assim, e claro, dividendos consistentes, apesar de não serem os maiores dividendos. Aqui, inclusive, você pode ver que o PVP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, ele está um pouco abaixo do 1, sendo que o 1 seria o valor atual, aqui, ó, você pode ver aqui que é um indicador que calcula, né, o preço atual da ação pelo valor patrimonial da ação. Ou seja, quando está em 1, seria o valor ideal para você pagar, né? Se está abaixo disso, quer dizer que esse fundo imobiliário está mais barato. Se está acima, quer dizer que ele está mais caro. Claro, você não vai se basear apenas por esse indicador quando for comprar um fundo imobiliário, porque pode ter alguns que estão muito abaixo de 1, porém tem um risco muito maior, né? Então às vezes não vale a pena você colocar na sua carteira. Mas enfim, esse aqui vai ser basicamente a base da minha carteira de fundos imobiliários, né, para manter a casa em pé. Como eu falei, esse aqui é muita estabilidade, então me deixa tranquilo. Aí a gente tem o VISC11, né, Vinci Shopping Centers, porque como o nome já diz ali, ele é um fundo dono de participações em vários shoppings, ou seja, ele vai ganhar o dinheiro com o aluguel desses shoppings, mas também vai ter uma participação nas vendas que acontecem dentro desses shoppings. Então a gente vai esperar aqui bons dividendos também e, claro, uma valorização junto com a economia, né? O crescimento dele vai ser com a economia, porque você sabe, né? Se a economia estando bem, as pessoas vão consumir mais, elas vão ir mais aos shoppings, fazerem mais compras. Com isso, o fundo imobiliário VISC11 vai ter um crescimento. Claro que numa crise econômica, por exemplo, isso aí vai prejudicar diretamente o fundo imobiliário aqui, mas é um risco assim que tá tranquilo, né? A gente não tem nenhuma prévia aí de que algo ruim vai acontecer, então quanto a isso eu me sinto firme para investir aqui no VISC11. O papel dele para mim é renda mais exposição à economia, né? Então crescer junto com ela. O GARI 11 já é um fundo com uma cota mais baratinha, né? Ali ó, tá 8,32, tá abaixo aqui do que ele realmente valeria, então tá legal para comprar. E esse aqui é um fundo mais flexível, né? Ou seja, ele não tá muito preso a um único tipo de imóvel. O gestor deles vai aproveitar oportunidades diferentes no mercado. O que eu espero aqui são dividendos mais altos. Você pode ver que ó, o dividend yield deles dos últimos 12 meses está em quase 12%, o que é muito bom, né? E tem um maior retorno potencial. Só que, claro, né? Ele vai ter um risco um pouco maior, mas ainda assim tá tudo bem. Então eu aceitei ter um pouco mais de risco, mas receber um pouco mais de dividendos aqui com o GARI 11. E por fim a gente tem o MXRF11, famoso fundo imobiliário de papel, né? Tem mais de 1,4 milhões de cotistas que investem aqui no MXRF11. E, bom, como eu disse, então ele é um fundo de papel, né? Ou seja, ele é um fundo que investe em CRIs, né? Que é basicamente dívidas imobiliárias. Ou seja, com isso ele vai ter aquela questão lá do risco de crédito, de inadimplência, né? Mas ele vem crescendo aqui ao longo dos anos, né? Então, quanto a isso, eu acho que ele é muito bom, porque o que sustenta ele é justamente os juros pagos pelos devedores, né? E os contratos que também são indexados a IPCA e CDI. O que a gente espera aqui? Dividendos altos, olha só, 12,28%, então muito bom. E, claro, um fluxo mensal previsível. Ou seja, o papel dele na minha carteira é transformar juros em renda mensal. Então perceba que esses primeiros 4 fundos imobiliários que eu escolhi não foram aleatórios, né? Cada um deles vai ter um papel, eu montei uma estrutura. Um deles vai me dar estabilidade, o outro vai me conectar com a economia, vai acompanhar o crescimento econômico, né? O outro vai aumentar o meu retorno e ainda vai ter um que vai me render
ali vai me gerar renda direta. Mas por hora é isso, né? Eu vou fazer próximos aportes, ainda tenho um dinheiro já pronto para fazer, só que eu não quis investir tudo de uma vez, né? Até para eu entender melhor, acompanhar aqui, porque é o que eu falei, tem essa questão do jogo emocional para quem está começando também. E cara, estou muito empolgado, muito satisfeito olhando lá pro futuro, né, para os objetivos, para onde eu quero chegar. E é o que eu falei, conforme eu for fazendo novos aportes, eu vou comprando ativos diferentes para diversificar minha carteira. Depois que ela estiver diversificada, eu vou balancear ela. Então não vai ficar aqui maior parte renda fixa não, né? Isso vai ficar bem balanceadinho ali, uns 25% talvez aqui em renda fixa. Vamos ver conforme for crescendo. Eu ainda também quero investir em ETFs internacionais, criptomoedas, né, e por aí vai. Inclusive, provavelmente o próximo vídeo seja sobre criptomoedas, eu fazendo investimento em bitcoins, que eu tô com essa grana separada, tô me enrolando, mas eu acho que é uma boa aproveitar o Bitcoin agora, né, que ele tá ali nos seus 70 e poucos mil por aí. Então é isso, se inscreva aí no canal para acompanhar esse crescimento, os próximos aportes, e claro, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso, né, o que você achou aqui dos meus investimentos, como que você está investindo, né? Novamente, não existe uma regra clara, o melhor, né, o ideal para todo mundo, mas é legal a gente trocar essas ideias, né? Eu quero aprender com vocês também, assim como eu vou compartilhando meu conhecimento. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo, nos vemos no próximo, até mais!